a fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então, em meu socorro, sim, Deus proverá. Tô sem luz ali? Verá. Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar. Você até está ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser aprovado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha não. Não sigo pela vista, não sigo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, em meu socorro, sim, Deus proverá. Vem meu socorro, sim, Deus proverá. Deixa eu acender outra luz aqui, que eu preciso de mais luz, que fica bonito, com muito mais luz, muito melhor para todos assistirem. Bom dia! Bom dia, bom dia, Deus proverá. Quando o azeite, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu acender. Eu tô abaixando aqui, gente, rapidinho, só para me ligar uma outra tomada que tá aqui do meu lado. Porque eu achei que a luz ia ser suficiente, não está sendo pro youtuber. Agora vai ser suficiente para que o YouTube tenha no canal lá, não fique tão escuro depois. É, aqui, luzes, tambores, né? Rufos, tambores. A Rô entrou. A Rô entrou. Pronto, agora no YouTube também a imagem não fica tão nebulosa, né? Nebulosa. Porque eu ajustei um pouco mais aqui a luz. A ring light está aqui do meu lado, mas não deixa, né? Rosângela não vai deixar nada impedir você fazer o que tem que ser feito. Bom dia para vocês mais uma vez. Quem for chegar agora, sejam muito bem-vindos. Que as graças tenham alcançado a todos vocês através dos nossos estudos, do nosso foco aqui em entender, que levar o entendimento do amor de Deus, de Jesus pelas pessoas, que é o que o livro do João mostra muito, e tudo que ele passou de uma forma registrada minuciosamente no livro de João. E nós vamos acabar esse livro hoje, porque eu farei hoje agora, porque como o capítulo 12 é o que eu vou fazer agora, e vou fazer ele do 12 ao 17. O porquê isso? São 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sabe por quê? Porque desse capítulo 12 ao 17 é tudo aquilo que Jesus fala. E ele, se você quer receber dele, não vai ter tanto outras pessoas, outros membros daquela época interferindo tanto no que ele está passando aqui. Por isso que, tanto que nessa Bíblia que eu tenho, a outra que eu tenho aqui, a maior parte que tudo está escrito é em vermelho. Você está vendo aqui? Tudo isso que está em vermelho, gente, para que vocês entendam, é Jesus falando. Então, vai estar aí para você. Quer saber mais de Deus, de Jesus, do que ele fala? Eu vou parar, só começo na outra live mais tarde, através do 18, porque é onde tem mais coisas que eu vou estar dividindo com vocês, falando e tentando clarificar de acordo com a minha, humilde sabedoria em relação ao tal. Não que eu não entenda o que está aqui, eu entendo. Só que também, desde a hora que eu levantei, eu já participei de uma outra aula,
ouvindo Colossenses, que eu amo muito também. Aqui você vai ter o derramar de Jesus diretamente, só falando para você tudo aquilo que ele estava passando antes de chegar o dia do sacrifício dele. Porque estava tudo planejado, né? Quando nós terminamos a live de ontem, que foi quando ele ressuscitou Lázaro, e, né, tinha até os fariseus, tinha os judeus ali, alguns deles já começaram a crer naquilo que ele tinha feito, e isso começou realmente a causar um grande desconforto em todas as pessoas que não queriam que isso acontecesse. Aí você pergunta, o que são fariseus, né? Muita gente já perguntou, o que é fariseu? Não sabe o que é fariseu. Vamos fazer uma linguagem simplificada para os dias de hoje. O fariseu seria, por exemplo, os fariseus são um partido. É um partido, né? Como tem hoje os partidos políticos, lá também tinha aqueles partidos políticos. E os fariseus pertenciam a um partido político, podemos dizer assim. Não tinha esse nome de partido político, mas é como se fosse um partido político. Que eles estavam ali, eles eram formados por judeus, né? Que iam contra tudo aquilo que Jesus veio para fazer, para falar. Então eles queriam o quê? Dividir o povo. Eles queriam separar realmente o povo de ouvir, de entender aquilo que o Jesus veio para fazer a gente entender, fazer você entender, nós entendemos e recebermos dele. Eles eram, então, realmente separatistas. Então, os fariseus, para que você lembre, você pode lembrar o quê? É um grupo de um partido que quer separar você daquilo que te dá o melhor dessa terra, que é o amor de Cristo. A função desse estudo, para mim, para vocês, a entregar para vocês, é que vocês realmente entendam esse amor que vem do alto. É um amor, assim, que não tenho palavras para clarificar mais do que falar para vocês. Pega o seu dia, hoje é domingo. Pega o seu dia de hoje. Vai lá, começa a ler a partir do capítulo 13, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Tá bom? E você é um discípulo dele. Você é, porque você não veio para cá à toa. Nesse mundo você tem aqui porque você está com um propósito designado por Deus, o Pai, o nosso Pai. Eu só vou entrar no contexto agora da leitura, de acordo com o que paramos no capítulo de ontem, foi no 11, quando eu fiz a live. E ontem, a da noite, não consegui voar de jeito nenhum, mas tudo bem. As coisas vêm para atrapalhar, mas eu não me deixo abater. Vi um cansaço tremendo, falei, não. Mas eu não vou entregar de qualquer jeito. Não vou fazer de qualquer jeito. Ou eu faço o melhor, ou eu não faço. Se não é para fazer o melhor, eu não faço. Falo com meu pai, não fico com culpa nenhuma, não me sinto culpada. Sabe por quê? Ele sabe que nós somos humanos e somos falhos. Eu também falho, não sou perfeita como todos nós. E aí é fazer o quê? Pai, eis-me aqui. Ouvi isso, mas estou aqui para ouvir o teu chamado e fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Como o Senhor quer que eu faça hoje? Foi isso que eu já fiz, logo pela manhã. Então, bota o seu sorriso no rosto, porque você acordou. Você não está aqui comigo agora? Não tem problema nenhum, porque a Rô vai entregar sem ver ninguém, agora olhando para mim aqui no meu olhão, tá? Esse meu rosto lindo que está aqui, resplandecente com luzes externas e as luzes internas que eu tenho em mim, para te levar a caminhar no fim dessa jornada no livro de João. Vamos lá. Logo depois vocês viram que ele ressuscitou Lázaro e ele tinha chorado junto com as irmãs, porque ele se comoveu em ver a tristeza que elas estavam sentindo tão grande pela perda, né? Mas ele sabia que ele ia ressuscitá-lo e como ele fez. Então, a partir dali, o que aconteceu depois? O complô para matar Jesus, você já sabe. Depois também do complô para matar Jesus, o que resolveram fazer os partidos contrários, os partidários, né? Os separatistas. Começaram também a formar um complô para matar Lázaro. Claro, porque Lázaro era um testemunho vivo que saiu da túmbula lá,
já enterrado ali como uma múmia depois de 4 dias. Então, era um grande testemunho, um esplendoroso testemunho do poder, da glória dele para o povo na terra, naquele dia. E nos dias de hoje é a mesma coisa. Não tem como negar isso. E aí começaram, claro, a fazer um complô contra ele, grande multidão dos judeus. Eu estou no capítulo 12, no versículo 9. Grande multidão dos judeus souberam então que ele estava ali e vieram não somente por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Porém, os principais sacerdotes acordaram entre eles, fizeram um acordo, né, de matarem também Lázaro, pois por causa dele muitos judeus se apartavam, né? Se apartavam do partido deles, né? De ser contrário a Jesus e criam em Jesus. Então, aí tá, começou o complô duplo. No versículo 16, eles falam assim: estas coisas não entenderam os seus discípulos no início, porém, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram que estas coisas estavam escritas a respeito dele e do que fizera. Muitos lá, já os discípulos de Jesus que andavam com ele, também não estavam entendendo, não entendiam. Muita coisa eles não entenderam. Vocês ouviram isso, eu falando disso nos capítulos anteriores, que eles tinham dúvida, incredulidade. E permanecia ainda, como nos dias de hoje. Por isso o Carol está aqui, porque eu sou uma que estou aqui para ajudar a obra de Deus, sabe? O ministério dele ser alcançado por outras pessoas. Porque onde tem 1, 2, 3 mais pessoas unidos no mesmo propósito, ali ele se faria presente, e eu creio nisso. Então, temos muitos fazendo isso. Temos muitos pela internet, pelas ruas, eu tenho certeza que tem. Porque se lá os que andavam com ele não entenderam, mas eles não sabiam que aquilo era preciso para ser glorificado. Inclusive, eu vou ler daqui a pouquinho para vocês. Lá já desde Isaías tinha visto isso, ele já sabia disso. Então vamos continuar. Porque essas coisas eles não entenderam. O testemunho que e deu testemunho ao povo que estava com ele quando chamou Lázaro do sepulcro. Ele deu esse testemunho e ressuscitou ele dos mortos. Quando chegar no versículo 27, Jesus ele não estava cansado, mas ele tinha que acelerar, porque estava chegando a hora. Ele precisava fazer o que tinha que ser feito. Ele precisava dizer, agir da maneira que ele tinha sido orientado a fazer, e ele estava fazendo isso. O que ele fez? Jesus anuncia a sua morte. Começou porque até ali eram os judeus, os fariseus, até os gregos começaram a querer saber quando é que vai ser a festa. Os gregos começaram a subir para adorar lá na festa, porque ia começar uma festa da Páscoa. A festa da Páscoa iria começar. E aí Jesus começa a anunciar a sua morte. Agora minha alma está angustiada. Que direi eu? Ele fala. Que direi eu, Pai? Salva-me desta hora. Salva-me desta hora. Mas para isso que eu vim a essa hora. Pai, glorifica teu nome. Ele pediu para salvar, mas ele fala, Pai, glorifica o teu nome. É para isso que eu vim. Então veio uma voz do céu. Já o glorifiquei. E outra vez o glorificarei. Já o glorifiquei. E outra vez o glorificarei. Quer dizer, quando Jesus anuncia, começa a falar, ele vai começar a falar, mas ele antes conversou com o pai dele, a alma dele estava angustiada. Estava angustiado. Ele era humano ali, ele estava vivendo como humano. Você não pode esquecer sempre disso, até acontecer a crucificação, tá bom? Então, por isso que a alma dele estava angustiada. E ele fala para o pai dele, Pai, salva-me desta hora. Mas, para isso, vim a esta hora. Então veio uma voz do céu. Já o glorifiquei e outra vez glorificarei. Nossa, é muito forte. Muito forte. E Jesus respondeu, e a multidão que estava ali e que tinha ouvido ele falar isso, que fora um trovão, outros diziam, um anjo ele falou. Você consegue imaginar fazer todo esse cenário na sua mente, quando ele começa a dizer que pro povo,
o que estava acontecendo, porque os discípulos mesmo que duvidavam continuavam ali incrédulos, né? Como Felipe, o André, então, né, que disseram, Jesus respondeu: é chegada a hora para que o Filho do Homem seja glorificado, é chegada a hora. Ele estava avisando, ele estava falando. Em verdade vos digo que se um grão não cair na terra e morrer e ficar só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele sabia que a morte dele ia dar muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á. Aborrece a vida que tem nesse mundo e guardá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ao que me serve, meu Pai o honrará. Ele me honrará. E ali ele anuncia a morte dele. E aí eles acham que aquela voz que respondeu para ele: já o glorifiquei e te glorificarei novamente. Eles imaginam que aquela voz, eles acham, né, que essa voz era de um trovão, algum barulho grande que tinha ouvido. Diz que foi um trovão, outros diziam um anjo que lhe falou. Enfim, deixa eles, porque você já sabe o que vai acontecer. Por isso que nós estamos aqui no dia de hoje, graças a ele. A incredulidade dos judeus também continuavam firme e forte. Porém, mesmo tendo, no versículo 37, mesmo tendo feito tão grandes sinais diante deles, eles não criam nele, para que se cumprisse a palavra. Para que se cumprisse a palavra do que o profeta Isaías, que viveu tantos anos antes dele, para que a palavra do profeta, o que disse? O profeta disse assim: o Senhor quem escreveu em nossa pregação, e a quem se revelou o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque também disse Isaías disse isso, que eles não iam crer. Cegou-lhe os olhos, endureceu o coração deles, para que não vejam e para que não entendam com o coração e se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso quando viu sua glória e falou a respeito de Jesus, e falou a seu respeito. Contudo, muitos dos governantes creram nele, mas por causa dos fariseus, muitos daquele povo lá do governo, quando Jesus falou, né, que ele seria mais glorificado outra vez, muitos creram. Mas por causa dos fariseus, eles não confessavam. Eles criam, mas não falavam. Não confessavam. É como nos dias de hoje. Muitos creem, mas não falam. Não querem confessar. Por quê? Não querem ser expulsos, não querem ser separados. Porque lembra que o partido dos fariseus, como eu expliquei, o que é fariseu? Porque tem gente que não entende. É como se fosse um partido que luta contra. É um partido separatista. E aí, mesmo aqueles lá que eram governantes, que já estavam crendo no que Jesus falava, eles creram, mas eles não falavam, não professavam com a boca deles: não, eu acredito nele, eu creio nele. É como acontece com você aí, com muitos aí que estão ouvindo, que têm ouvido a Rô aqui do Amor Pleno do Alto, falar com amor, com certeza, com convicção, com fé, com inspiração, levado pela voz do Espírito a falar, a proclamar a todos aqueles que querem. Eu falo com temor e amor a palavra de Deus. Mas eu sei também que eu uso a espada para cortar, para dividir. Para dividir, sabe? Dividir. Vocês dividir como? Entre a carne e o espírito. Porque você tem que ser movido pelo espírito, não pela sua carne. A carne quer que você continue do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Olha aqui, contudo, muitos dos governantes também creram nele. Lá naquela época, creram nele. Jesus não vai descer aqui para você hoje. Ele não vai vir do jeito que você imagina. Aquele homem barbudo, de bigode, com aquelas vestimentas para falar para você. Mas por causa dos fariseus que não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Eu não sou fariseu porque eu confesso o meu amor por Cristo, eu confesso a minha crença nele, eu creio nele. Eu sei que ele existe por provas que foram dadas do passado e que continuam sendo dadas nos dias de hoje. Não só para mim, como para os outros. Eu não posso confessar, falar só de mim, porque seria, sabe o quê? Egocentrismo meu, falar de mim, e sabe? Não, de outras pessoas que eu vi. E que você vê, que você sabe o que aconteceu, que você viu a vida que estava, depois a vida como ficou, como se transformou.
Em qualquer área, em qualquer situação. Vocês têm testemunhos milhares pelo mundo afora, às vezes aí do teu lado. Mas você está ainda com o coração aqui, ó, endurecido, porque como Isaías disse, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração. Isso está escrito no versículo 40, aqui em João. Então, os seus olhos estão cegos, estão te tapando a visão daquilo que vai te levar para outro nível, para outra situação, para um outro lugar. Um lugar que está reservado para você, para ter o melhor dessa terra, né? Não é o que fala no João 10:10? Eu vim para que vivam e tenham vida em abundância. Acorda. No capítulo 13, é aquela... Chega naquela parte em que ele vai fazer o quê? A coisa mais humilde que um homem, que era um rei da honra e da glória, está fazendo. Ele começa a lavar os pés dos discípulos, porque ele já tinha proclamado, anunciado que ele iria morrer. Que a morte dele chegou, havia a hora. Ele lava os pés de um por um, vai falando, conversando com eles, respondendo algumas perguntas. Depois, ele transmite a humildade, sendo quem ele era. Ele lava os pés dos discípulos. Aí ele começa a mostrar, através de tudo que ele está fazendo, também uma humildade. De lavar os pés é uma forma de mostrar humildade. Depois de lavar-lhe os pés, no versículo 12 do capítulo 13, depois de lavar-lhe os pés, ele tomou o seu manto e, pondo-se de novo à mesa, ele vai conversar com eles. Sabeis vós o que tenho feito? Ele pergunta, sabeis vocês sabem o que eu tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou o mestre e o senhor. E ali ele vai narrar tudo o que vai acontecer. Vocês já sabem o que é, porque vocês veem isso só na sexta-feira da paixão, né? Quando vocês veem o filme, ouvem falar que ele vai falar do traidor, que alguém vai trair ele, porque ele já sabe que Judas é o traidor, que o diabo já tinha tomado o coração de Judas, ele já sabia ali. Mas ele lavou o pé de Judas também. Ele lavou. Então ele vai falar de Pedro, que ia negar ele. Então tudo isso acontece aqui. A humildade dele, ele vai colocar ela assim na mesa, ali. Depois de ter lavado os pés do discípulo. Anuncia também a traição. Um de vocês irá me trair. Vocês vão me trair. Havendo dito tudo isso, né? Havendo dito isso, turbou-se em seu espírito e deu testemunho, dizendo: em verdade, eu vos digo que um de vós me trairá. Então ele anuncia também. Ele reparte o pão, ele divide com todos eles. Você já sabe o que ocorre nisso. Depois de tudo isso que ele fez, ele sai e diz: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, quando ele dá um novo mandamento. Quando ele fala que é para dividirem, fazerem aquela ceia em lembrança dele, quando ele reparte o pão com os discípulos e toma do vinho. Ele também anuncia a negação, como eu comentei, que é a de Pedro, que iria negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Você também sabe disso. No capítulo 14, nós já estamos... Eu estou pulando, por quê? Porque eu falei para vocês, aqui, vocês já viram isso em vários filmes, em várias narrações, mas aqui é para você ler. Tá tudo em vermelhinho na minha Bíblia, porque é só Jesus falando. Eu estou resumindo o que você já sabe, mas eu estou intensificando naquilo que Isaías disse. Os seus olhos e o seu coração está endurecido. Esse é o ponto. Porque cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração. A sua incredulidade faz isso. A sua incredulidade que faz isso. Tá? No 14, ele fala pro povo, né? Jesus Cristo é o caminho ao Pai. Jesus Cristo é o caminho ao Pai. Então, toda a narração dele aqui, ele vai dizer que Jesus é o caminho ao Pai. Se você quer o Pai, vem até mim. Vem até mim. E o Tomé fala para ele: Senhor, não sabemos aonde vais. Como, pois, podemos saber o caminho? Olha só, né? É o Tomé.
E aí Jesus vai responder para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queria saber onde está escrito isso, que eu repeti isso durante todos esses capítulos que eu fui lendo. Está em João 14, 6. Versículo 6. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Ele estava deixando bem claro. Vocês, desde agora, estão vendo, têm o conhecido. E vocês têm visto ele. Então, eu sou o caminho. E a promessa do Espírito Santo, que ele estava ali, ele já, né? Quando Tomé fez aquela pergunta, né? Ele respondeu. Também ele deixa a promessa do Espírito Santo. Se me ameis, guardei meus mandamentos. Guardei meus mandamentos. Eu rogarei para o meu Pai. Eu vou rogar para o meu Pai. Que vos darei outro consolador. Porque eu não vou estar mais aqui, mas eu vou te deixar um consolador. Bom dia, Elisanete. Bom dia, amada. Bom dia. Ele fala, eu vou mandar o consolador. O consolador quem é? É o Espírito Santo. Para consolar vocês. Porque mesmo eu estando aqui do lado de vocês, vocês sempre estão com essa incredulidade, deixando essas dúvidas entrar, cegar vocês, o coração de vocês, como está dizendo aqui. Mas eu vou mandar alguém para te consolar. O Espírito de verdade, ao qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis. Ele fala, vós, que os discípulos que estavam lá, ele conhecia, porque eles andaram com ele. Vós os conheceis, porque habita aqui convosco e estará em vós. Então, vós aqui hoje somos nós, que conhece, que buscou conhecer Jesus. Se você conhece, buscou conhecer Jesus e quer conhecê-lo, como vai seguir a orientação que eu já falei desde o início, vão lá, vocês vão ler o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17. Só tem a narrativa de Jesus para você. Você tem que querer conhecê-lo, não ficar só me escutando. Porque o escutar, você aumenta a sua fé. Mas conhecer exige de você uma intimidade de querer, de buscar de si mesmo a conhecer. Ouvir é ótimo, ajuda. Você está em comunhão com outras pessoas, com outros irmãos, mas você tem que se prontificar a tomar determinadas atitudes. E eu decidi, mudei a rota, não por minha conta. Foi orando para o Pai hoje. Falei, vou acabar o livro de João ainda hoje. Estamos lendo hoje aqui o capítulo 12 até o 17 inteiro, linha por linha, não. Porque você não é mais criança. Criança não tem pecado. Você já é um adulto, você já é uma adulta. Se você quer mudar o que você está fazendo, o rumo da sua vida, se você quer, você não é obrigada. Lembre, os fariseus eram separatistas. Nós somos de Cristo, somos o lifestyle de Cristo em verdade e em espírito. Eu sou um lifestyle de espírito em verdade. Eu sou um lifestyle de Jesus. Eu estou fazendo aquilo que Ele fala para fazer. Eu te dou o alimento, sim, eu te passo o alimento, eu te dou, sim, de todo o meu coração, com todo o meu amor. Mas eu não vou ficar dando papinha como fosse criança, porque o alimento você recebeu. Então agora você tem que se tornar um adulto, uma adulta, para buscar o seu próprio alimento. O alimento que vai te dar realmente a verdadeira força, o alimento direto da fonte. Vinde à fonte e bebeis dessa água. Bebeis dessa fonte, que você terá, de ti fluirá rios de água viva. Eu também sei o que Ele quer que eu fale para vocês. Eu não posso só ficar passando a mão na sua cabeça. Jesus é amor, Jesus é amor, Ele é amor, mas Ele é repreensão também. Ele é repreensão também. Eu não vou ficar aqui bancando a rua boazinha, porque não é só ser bonzinho. É também te dar o chicotinho quando precisa, sabe? Corrigir quando precisa. Então, a correção de hoje vai ser você vai ler o capítulo inteiro, se você quiser, os capítulos que eu falei agora. A promessa Ele já deu, a do Espírito Santo, que viria.
Porque em verdade, a qual o mundo não pode receber, mas você pode receber esse Espírito. Ele deixou o Espírito Santo. Então tenha sede de receber esse Espírito Santo. No capítulo 15, Jesus, ele afirma a videira verdadeira. Eu sou a videira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que em mim não der fruto. Ah, meu pai, aleluia. Eu falo a mesma coisa para mim agora. Meu pai, todo ramo que em mim não der fruto, corta. Eu peço pro meu Deus agora, em nome de Jesus, corta. Todo aquele que não der fruto, pode cortar. Toda a videira que tiver em mim. Corta. Limpa. Para que dê mais fruto. Para que dê muito mais fruto. No versículo 3 do capítulo 15 ele fala: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, eu não posso dar fruto por mim mesmo. Se não permanecer na videira, assim também você, se não permanecer em mim. Então, se eu não ficar permanente ali na videira do meu Pai, no Senhor Jesus, no que Ele fala para fazer, eu também não vou ter fruto de mim mesmo, não vai sair fruto. Não vai ter fruto. E eu não deixo isso acontecer. E eu peço sempre a Ele: corta sim, meu Pai, corta todos os ramos que não estiver dando fruto. Corta. Corta. Então, é um livro grande. Tudo em vermelho aqui, ó, Jesus falando contigo, comigo, com quem quer saber. É só a palavra de Jesus aqui. Tudo em vermelhinho aqui, tudo em vermelhinho. Capítulo 15, 16, 17. Aí, no meio do capítulo 15, ele tem a parte que ele fala que o mundo vos aborrecerá. Se o mundo vos aborrece, sabei que antes de vós aborreceu a mim, aborreceu a ele. Se você foi do mundo, o mundo amaria. Se você for do mundo, o mundo vai te amar. Vai amar. Você fazer os oba-oba, as festas mundanas, as coisas que não te levam a nada, que não te fazem crescer como pessoa, como ser humano, como um pai melhor, uma mãe melhor, uma pessoa melhor, uma criatura completa, uma criatura plena. Pleno o quê? De riqueza? Também, mas não é isso. A plenitude é plenitude em corpo, alma e espírito. Em todos os âmbitos da sua vida, da nossa vida. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso o mundo vos aborrece. Lembrai das palavras que eu vos tenho dito. O servo não é maior que o seu senhor. Eu não sou maior que o meu senhor, de jeito nenhum. Perseguiram a ele. Se perseguirem a mim, perseguirão também a vós. Ele fala, se perseguiram a ele, perseguirão a vós também. Porque muitos, eu vou falar por quê. Quando a gente começa a falar de Jesus, quando a gente começa a ter esse amor por Jesus, eu lembro que foi assim comigo também. Começam a falar, aí você agora tá uma chata. Se você der ouvido para essas coisas, você nunca vai ser o servo bom e fiel. Porque você vai estar cocheando entre dois senhores. Você fez a tua escolha? Fez. Enfrenta o que tiver que enfrentar. Porque lá na frente, quem vai te honrar é Ele. Não os que vão estar falando. Não os que vão estar te perseguindo. Mas será Ele que vai te honrar. O próprio Senhor Jesus. No capítulo 16, continuando tudo em seguidinho aqui, ó. Tudo em vermelhinho. Né? O mundo vai ficar aborrecido com você. Mas não esquenta a cabeça, não. Não esquenta a cabeça. Segue em frente. Firme e forte. Lembra? Firme e forte. Capacete, couraça, vai. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele disse isso também. No 16 ele fala, essas coisas eu tenho falado. Eu tenho falado para vocês, para que não tenhais tropeço. Não tenhais tropeço, para que vocês não tropecem. Das sinagogas expulsar-vos-ão.
Das igrejas vão te expulsar também se você não fizer aquilo que eles querem. Porque lembra que os fariseus quem são? São partidários. Então tem muitas igrejas também que podem te expulsar. Se você vir com uma ideia, com uma palavra que você está questionando sobre aquilo que eles estão querendo colocar em você. Igreja é ótimo, mas você tem que saber entender se a palavra que eles estão falando lá, em cima daquele lugar que eles chamam de altar, se realmente tem tudo a ver com a palavra do Senhor Jesus e de Deus. Se está alinhado. Se não estiver, conteste, confronte, analise e tome posição. Fique esperto. Não fique cego. Não fique cego. Tá aqui, ó, de capítulo 16, versículo 2. Das sinagogas expulsar-vos-ão, e vem mesma hora em que qualquer de vós mate pensará que está prestando um serviço a Deus. Você pode pensar que está prestando um serviço a Deus. Ah, eu estou fazendo para Deus, é para Deus. Presta atenção se lá, naquele lugar que você está indo, você realmente... Bom dia, Silvia! Amada minha amiga de fé, irmã de coração, é minha família. Ai, que saudade de você também, viu? Poxa vida, Silvia. Eu sei que daqui a pouquinho você deve estar indo fazer alguma coisa bem importante pro meu Deus, que eu sei que essa aí é serva, boa e fiel, como eu. Andávamos ali, ó, juntinhas, saudade de estar aí. Mas enquanto isso, minha amiga, eu estou aqui pela internet, me derramando. Essas coisas vos tenho falado, tenho-vos dito essas coisas para que quando chegar a hora, vocês lembram, eu vou-las disse. Não disse isso no princípio porque eu estava convosco. Então ele avisou. No começo, ele estava com eles. Então não foi dizendo no princípio, ele foi preparando o caminho. Foi preparando eles, mostrando, dando as porções diárias do que eles precisavam saber. Mas agora, ele estava indo, ele anunciou a morte dele, que ele ia... Chegou a hora. Então, ele teve que abrir o jogo de vez, assim. Por isso que eu tô falando para vocês. Vão buscar a dedicar uma horinha do seu dia hoje para ler isso aqui. Ler esses livros. Que não vai ser difícil, vai ser rápido. Ele vai fluir para você como um rio de água viva. A obra do Espírito Santo. No versículo 5 do capítulo 16, ele fala: mas agora eu vou ao que me enviou. Nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu vos digo a verdade, convém que vocês saibam, para que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Olha só, ele tinha que ir para que viesse o Espírito Santo que ele queria deixar para consolar a gente aqui na terra. Vê, gente, como eu estou dizendo que o livro de João, ele mostra que tem tudo, mas, sabe, está muito bem narrado todo o amor que Jesus teve para cada um de nós, dos que já eram daquela época, para os que estão nos dias de hoje e para os que vão nascerem amanhã, depois, para toda a eternidade. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vos enviarei. E ele enviou o Espírito Santo. Estou abençoada, edificada por você abrir a boca e expressar a vida de... obrigada, Elisanete, para nós, minha amada. É para que a gente se alimente, sabe? A gente tem essa certeza, o Espírito Santo, ele só quer isso, me receba. Para me receber, conheça o meu possuidor, quem me tem para te dar o meu Espírito. Quem tem o meu Espírito Santo? É o Senhor Jesus, então receba. Receba. Continuando no 16, no versículo 16 agora, capítulo 16, no versículo 16, a tristeza se converterá em gozo. Olha só, tudo tem aquelas, as suas etapas, a tristeza se converterá em gozo. Um pouco e não me vereis, e de um pouco ver-me-ei, porque eu vou para o Pai. Então, fica feliz. E alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que é isso que o Senhor nos diz? Que é isso que o Senhor está dizendo? Um pouco não me vereis, e um novo um pouco me viei. E fica complicado, eles não estavam entendendo. Porque eu vou para o Pai? Eles estavam confusos. Eles não estavam claros ainda. Você vê? É difícil, não é fácil. Eu sei que não é fácil.
Diziam, pois, que quer dizer isso? Jesus, sabendo que queriam interrogar-lhes, disse: indagais entre vós, entre vocês, pergunte para o outro. Um pouco não me vereis e de novo um pouco me vereis. Ele complica. E eu sei que quando você... Por que eu tô lendo essa parte? Porque eu sei, se você se prontificar a ler depois sozinho, você vai falar, não tô entendendo, não tô entendendo. Então eu já tô tirando ele do caminho, do teu ouvido aí, né? Aquele que não quer que você entenda, para te clarificar sobre isso. Ele está dizendo ali, que na verdade ele está dizendo, ele vai te dizer que vocês vão chorar, vão lamentar, o mundo vai se alegrar, mas essa tristeza que você vai ter, ela se converterá em gozo. Ela vai ser convertida em gozo. Você vai se sentir triste no começo, você se sente triste no início, porque não é fácil, não é fácil. O que você disse, amiga? Nós precisamos abrir nossa boca para pregar o evangelho de Cristo, como disse a palavra, precisamos levar a palavra a toda criatura, exatamente. Então, exatamente isso, Silvia, exatamente isso. No versículo 21, ele fala, a mulher, quando está para dar à luz, agora você vai entender o porquê. Olha como ele usa coisas simples, verdadeira, para que você entenda que a tristeza se converterá em gozo. Né? Que uma coisa ruim se torna em alegria depois. Uma mulher, quando ela está para dar o parto, dar à luz, ela sente dor, uma dor terrível. Porque quando chegou sua hora, porém, depois de haver dado à luz, a criança já não se lembra da angústia pelo gozo de haver nascido um homem no mundo, uma criatura nova no mundo. É a mesma coisa quando você começa a seguir Jesus. Vem muita dor, porque você vê todo mundo, assim, os amigos se afastando, pessoas te achando chato, te achando, ai, como você tá agora. É muita dor, você sente porque a sua alma estava acostumada com aquilo, com aquelas coisas, com aquelas circunstâncias, com aqueles ambientes que você frequentava. Você começa a sentir falta de muita coisa. Mas quando você recebe, você aceita, você entende, a cegueira sai, o coração fica limpo, como Isaías já tinha profetizado isso e tinha visto essa glória desde lá, antes de Cristo ter vindo. Quando ele vê, ele fala isso, ele declara isso, tá aqui que eu já li, você pode ouvir depois. Aí você entende o que converte em gozo. É como fosse um parto. Depois do parto, que aquela mulher sofre tanto, o homem que você pode ouvir, que às vezes vem homem nessa live, não entende, mas você sabe, se você viu sua esposa dando à luz, ou se você já viu algum vídeo de uma pessoa dando à luz, que hoje em dia na internet a gente encontra, não é fácil, mas depois vem um sorriso, uma alegria tão grande. É a mesma coisa a sua vida com Deus. E ele fala no 25, eu venci o mundo, no versículo 25, estas coisas vos tenho falado por parábolas. Virá a hora em que já não falarei por parábolas, mas claramente, porque lembra que eu falei? Parábolas, ele falava de uma maneira de trás para frente, para que fosse entendido para aquele que tivesse espírito para entender. Para quem não tinha, ia ter que comer muito da comida dele, do alimento dele, beber muito da água da fonte para conseguir depois começar a entender as parábolas. E aqui, já no capítulo 16, no versículo 25, ele fala, eu venci o mundo e essas coisas eu tenho falado por parábolas, mas virá a hora em que já não falarei mais por parábolas, mas claramente vos anunciarei sobre o meu Pai. E está chegando a hora. Capítulo 17, que vai ser o último que eu vou fazer para vocês, somente uma simples analogia, não, um simples esclarecimento, porque eu falei que vocês vão ter que se alimentar com as mãozinhas. Enquanto você é bebê, a papinha a mamãe vai dando na boquinha. Agora é hora de pegar você. Vamos lá, senta aí na mesinha, encosta aí, pertinho o prato pertinho de você. Coloca o prato pertinho. Agora pega a colherzinha, põe na boca. Pode comer até de colherzinha agora que eu deixo. Tamo junto, Elisanete, estamos junto. Jesus ora por seus discípulos. Ele ora por todos nós. Eu sou uma discípula dele. Você pode ser um discípulo dele. Você já foi designado a ser. Só falta tomar posse para ser. Essas coisas falou Jesus e levantando os olhos ao céu disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti, como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos quanto lhe tens dado. Vou parar aqui.
Somente o versículo 1 e 2 do 17. E você vai se alimentar. Vai se alimentar aqui. Se alimente. É o alimento que você precisa. Se você tinha dúvidas, se você é um filho, uma filha amada, essa dúvida, em nome de Jesus, ela cai por terra nos dias de hoje e nos vindouros. No dia de hoje e nos dias vindouros, ela vai ter que cair por terra. E aqui você encontrará esse alimento. Em toda a Bíblia você encontra. Mas eu hoje profetizo sobre essa palavra que está aqui. Jesus orou por todos nós, por todos os seus discípulos. Levantando os olhos para o céu, ele, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu nome, para que também teu filho te glorifique a ti. Como lhe destes poder sobre toda a carne, para que dê vida, tá bom? É para que dê vida eterna a todos, quanto lhes tem dado. Eu amo vocês, se sinto muito amados por mim, muito, muito amados, porque eu realmente, eu sinto gozo na minha alma quando eu falo do meu Pai para vocês. Quando eu levo as pessoas a buscar esse amor pleno do alto. Jesus orou por nós, por isso somos vivos. Tem que haver unidade. Tem que haver unidade. E eu vou responder daqui a pouco para a amiga lá no nosso grupo que eu vi logo cedo, depois o Butch, ela fez uma pergunta que tem uma tarefa e não entendeu a unidade. Eu vou responder. A unidade é isso aqui, ó, que nós estamos fazendo, ó. Onde houvesse 2, 3 mais pessoas. Estamos em 3. Elisanete, a Silvia e eu. Elisanete, Silvia e eu. E quando eu estou sozinha, eu falo: Senhor, eu não estou sozinha. O Senhor está aqui. Porque aonde colocar a planta dos teus pés, ali Ele se faria presente. Lembra disso? Não seja crentez. Pratique a palavra de Jesus Cristo na sua vida. Então, eu sempre lembro disso. Quando eu estou aqui e não aparece ninguém na live, eu faço ela com o mesmo amor e temor, como se tivesse mais pessoas em minha volta. Porque ele fala que aonde eu colocaria meus pés, ali ele se faria presente. Então, sou eu, o Pai e o Espírito Santo. Bom! Bom dia para vocês. Agora a Rô vai dar tchau, vai cuidar da sua vida. Um excepcional domingo para vocês, excepcional dia, amada Silvia. Depois você me conta, vamos falar hoje, amiga. Mais tarde você me liga pra gente conversar. Estarei em casa. Eu ia hoje, tô toda bonita assim, me arrumei para Jesus. Não é nem pro meu marido, porque ele tá lá embaixo. Falei pra ele, por que vai colocar essa roupa dentro de casa? Falei, porque eu vou me arrumar pro meu pai. É bem assim. Como quando você vai lá na igreja, as pessoas vão na igreja no domingo, elas se arrumam. Eu me arrumo sempre que me dá vontade, não importa, né? E hoje eu ia fazer o quê? Eu ia estar realmente de camiseta lá fora, que eu queria cuidar das minhas plantinhas. Falei, tá na hora de colocar minhas saladas que cresceram. Vou fazer uma story, que eu coloquei tudo nos potinhos, né? Desde o mês passado, já estão crescendo, tá na hora de pôr pra fora. Mas vocês não têm ideia do que está acontecendo de ontem pra hoje aqui. Depois dos dias ensolarados, a rola fora, fazendo live no sol, começou a cair nevezinha de novo. Crê nisso? Mas o que eu tenho que fazer? Ficar triste? Não. Não dá pra fazer aquilo que eu queria hoje? A gente faz outra coisa. E eu digo, graças a Deus, o Senhor é bom o tempo todo. Faça chuva, faça sol, caia neve. Eu te amo do mesmo jeito, Pai. Então, a gente se vê depois. Deixa eu ver, 8 horas no Brasil. Ok, Silvia, 8 da noite? Tem problema, porque amanhã também estarei em casa o dia inteiro. Então, eu posso depois descansar. Não tem problema, a gente se fala hoje à noite, tá bom? Um beijo pra vocês, um excepcional dia. Vai lá fazer o que tem que fazer. E a gente se vê depois. Tchau, pessoal, aqui no Instagram. Um grande abraço. Um grande abraço. Aí tá friozinho? Aqui tá 3 graus. De repente, tava 10 positivo, tava sol. Agora, 3 graus.
lareira de novo. Ontem tive que dormir com fogo na lareira. Mas enfim, vamos em frente, que logo estou indo no Brasil tomar sol. Sol de verdade. Tchau! E você no YouTube? Compartilha, se inscreve no canal. Tchau!